Oi, turma do livro Deus e Espírito Universal Supremo, Gesualdo Costa. No capítulo 15, Deus é bom todo tempo, o tempo todo. Encontrei na coleção A Luz Dissipa as Trevas, no seu volume 3, coleção de autoria de Paulo Daltro de Oliveira, a seguinte pérola em parábola. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Um súdito fiel sempre o alertava: Meu rei, não desanime, porque Deus é bom. Um dia o rei saiu para caçar, juntamente com o súdito, e uma fera da floresta atacou o governante. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que Sua Majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços do seu servo, perguntou a este: E agora, o que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido meu dedo. O servo respondeu: Meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso lhe dizer que Deus é bom. E mesmo isso, perder o seu dedo é para o seu bem. O rei, indignado com a resposta, mandou que ele fosse preso na cela mais escura e mais fétida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e foi atacado, dessa vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Esses índios eram temidos por todos, pois faziam sacrifícios humanos para os deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar cheios de júbilo o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso: Esse homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso, falta-lhe um dedo. E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou o seu súdito e pediu que viesse à sua presença. Ao vê-lo, abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe: Meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso de maneira como foi? Logo, você que tanto o defendeu. O servo sorriu e disse: Meu rei, se eu tivesse junto contigo nessa caçada, certamente seria sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Portanto, lembre-se sempre, tudo que Deus faz é bom. Certamente, amigo leitor, essa história não é verídica, mas é uma parábola que muito nos revela a respeito da bondade e sabedoria de Deus. É que nós não compreendemos muitas vezes certos acontecimentos em nossas vidas e não raciocinamos conforme os dizeres de Paulo em Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa parábola também nos ensina que Deus ama e protege aqueles que não acreditam nele, a exemplo do rei da parábola. Se confiarmos em Deus e a Ele nos entregarmos sem vacilação, com fé e confiança, Ele certamente nos conduzirá em segurança e às vezes nos carregará até no colo, nos momentos mais difíceis. Já mencionei a Lourdes que o Deus bíblico é um Deus terrível e nos ensinaram durante muito tempo, com base até mesmo na própria Bíblia, que devemos temer a ira de Deus. Portanto, não deveríamos pecar. Mas o que é pecado? Hoje eu sei que pecado significa meus erros e equívocos em relação às leis divinas ou naturais, as leis de Deus. Mas aprendi também que Deus não se importa com isso. Uma vez que, com meus erros e equívocos, eu adquiro experiência que me conduz à sabedoria do que seja certo e errado. Quando perguntaram a Einstein se ele acreditava em Deus, ele respondeu: Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens.
Considero perfeita definição divina segundo Baruch Spinoza, 1632-1677, filósofo holandês. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que quero que faça é que saia pelo mundo e desfrute da vida. Quero que goze, cante, divirta-se e aproveite tudo o que fiz para você. Pare de ir a esses templos lúgubres, escuros e frios que você mesmo construiu e acredita ser minha casa. Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias, onde vivo e expresso amor por você. Pare de me culpar pela sua vida miserável. Eu nunca disse que há algum mal em você, que é um pecador ou que sua sexualidade seja algo ruim. O sexo é um presente que lhe dei e com o qual você pode expressar amor, êxtase e alegria. Assim, não me culpe por tudo o que fizeram crer. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos seus amigos, no olhar do seu filhinho, não me encontrará em lugar nenhum, nem em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me dirigir pedidos. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Pare de ter medo de mim. Eu não julgo e nem o critico, nem me irrito, nem o incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu o fiz, eu é que o enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso culpá-lo se responde a algo que eu pus em você? Como posso castigá-lo por ser como é, se eu o fiz? Crer que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportarem bem pelo resto da eternidade? Que Deus faria isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei, que são artimanhas para manipulá-lo, que só geram culpa em você. Respeite o seu próximo e não faça ao outro o que não gostaria para você. Preste atenção na sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Eu o fiz absolutamente livre. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não lhe poderia dizer se há algo além dessa vida, mas posso lhe dar uns conselhos. Viva como se não houvesse, como se essa fosse sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não houver nada, você terá usufruído da oportunidade que eu lhe dei. E se houver, tenha certeza de que eu não vou lhe perguntar se você foi comportado ou não. Vou perguntar se você gostou, se divertiu, do que mais gostou, o que aprendeu. Para de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que você acredite em mim. Quero que me sinta em você. Quero que me sinta em você quando beija sua amada, quando agasalha sua filhinha, quando acaricia seu cachorro, quando toma banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra você acredita que eu seja? Aborrece-me que me louvem. Cansa-me que me agradeçam. Você se sente grato? Demonstre-o, cuidando de você, da sua saúde, das suas relações, do mundo. Sente-se olhado, surpreendido? Expresse sua alegria. Esse é um jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas e de repetir, como papagaio, o que ensinam sobre mim. A única certeza é que você está aqui, que está vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres, para que tantas explicações, não me procure fora, não me achará, procure-me dentro de você. É aí que eu estou, batendo em você. As palavras do Spinoza são umas palavras assim que condiz com as atitudes que nós temos que ter em relação a Deus. Não adianta nada louvar e ficar reclamando.
Não adianta nada pedir e não fazer a sua parte para que a providência de Deus haja em você e você realize determinada situação. Não adianta nada você ficar agradecendo, né? E ao mesmo tempo voltar a pedir. Eu creio que seja nesse sentido, né? Algumas religiões utilizaram as palavras que homens escreveram em Bíblia, traduziram, interpretaram à sua maneira e forçam essas palavras como uma conduta de ética, de moral, de ações que às vezes não passa pelo crivo da razão, né? Não passa pelo processar das palavras que você utiliza. Então você usa a palavra, mas não está pensando nessa palavra. Então você faz o contrário daquilo que você fala. É nesse sentido que o Spinoza colocou. Não que você não deva, de fato, pedir, orar, né, pedindo, agradecendo ou louvando. Não é que você não tem que fazer isso. Você pode fazer, mas as suas ações têm que estar de acordo com as suas palavras. Senão são palavras utilizadas a esmo, à toa. Jesus está em toda parte, é o nosso irmão maior, é um espírito protetor, é governador do nosso planeta. E ele em momento nenhum falou, não ora, não louva. Nós temos como modelo Jesus. O que Jesus fazia? Ele mais orava do que qualquer outra coisa. Só que junto com a oração vinha a vigilância e Jesus provou que nós não deveríamos de fato crer, mas aprender a chegar até Deus através das boas ações, da nossa reforma íntima. Então, Jesus colocou mais do que claro para nós, né? O Spinoza ele fala de forma assim que se a gente for levar o pé da letra, a gente fala, a partir de hoje eu não vou orar mais, não vou pedir, não vou agradecer, não vou louvar, se a gente levar o pé da letra. Mas ao pé da letra a gente não pode levar, porque a gente tem Jesus, que ensinou que nós devemos orar, que nós devemos nos ligar com Deus através da fé e não da crença. Crer é aquilo, né? Eu creio que amanhã vai chover. Então eu não tenho certeza. Eu creio, né? Eu desejo, no meu íntimo eu penso que, mas eu não tenho certeza. Agora, quando a gente aprende, quando a gente realmente tem a fé, a gente tem mais do que uma crença, a gente tem a certeza daquilo que a gente sente, é isso que Deus quer de nós. Porque nós somos centelhas dele, nós somos filhos do Criador. E pelo fato de ser filho do Criador, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Não isso aqui, não pele, não osso, não carne. Nós somos criados à imagem e semelhança em espírito. Então nós somos filhos do Criador. Ele está dentro de nós mesmo, ele não está do lado de fora. E nós aprendemos ao longo do tempo, através das religiões que a gente se ligou, que Deus está fora. Aí é onde ele fala assim, tá bom, já que vocês não conseguem me reconhecer aí dentro, como filhos e essência, né, que são, então me reconheçam na natureza. Aí é onde vem pra gente aquela coisa, eu faço certo, hoje eu faço muito certo e o sorriso vai atrás da orelha. Eu pego uma vez por semana e vou pro meio do mato. Tem gente que fala assim, você é doida. Você pega o Uber, você nem conhece, você pega pelo aplicativo. Eu não tô aconselhando ninguém a fazer a mesma coisa que eu. Se isso é doideira, então eu sou doida. Mas é uma doideira que é boa. E eu só dou, graças a Deus, que eu só encontro pessoas boas, né, nos aplicativos. Vão comigo pro meio do mato, não me faltam com respeito, pelo contrário. Veem que eu tenho dificuldade para andar, às vezes eles se oferecem para o carro parar, para a gente poder descer um pouquinho, às vezes me oferecem um braço para eu poder caminhar um pouquinho no lugar onde está. Às vezes é uma bica d'água, me oferecem situações para que eu possa beber a água na bica. E nesse momento que eu estou contemplando aquele verde, árvores, de tudo que é tipo, cor, tamanho, tudo que vocês podem imaginar de natureza, eu tenho esse contato uma vez por semana. Desde o campo rasteiro até as matas fechadas. Tudo eu tenho encarado para estar perto, porque eu sou São Tomé. Então, como eu não consigo ver Deus dentro de mim, e eu sou tão pequenininha ainda dentro dos limites que ainda é me imposto pela minha fragilidade, a minha dificuldade, a minha ignorância espiritual, então eu não consigo sentir Deus dentro de mim. Às vezes dá aquela luzinha, né? Eu falo, ixi, aquilo que eu falei não foi de mim, aquilo ali o Criador me ajudou. Então quando acontece assim algo muito extraordinário, eu falo, isso daí é Deus que agiu,
Não é a Patrícia sozinha. Então, como eu sou Santo Tomé, eu vou lá pro meio do mato. Eu fazia isso antes das leituras. E estava me fazendo bem, porque eu chegava na mata, eu chego numa represa, em algum lugar assim natural. Eu vou para tirar foto do lugar, ouço os pássaros, ouço o barulho da água, se for bica ou se for uma represa, água forte, água fraca, muita água ou pouca água, não interessa. Aquilo é como se preenchesse o meu ser. Eu saio dali renovada. O ar puro que eu respiro, as narinas elas se abrem. Eu tenho, como é que chama isso daqui? Rinite, né? E quando eu vou nesses lugares, isso aqui abre. O ar entra assim que areja tudo, os pensamentos. Parece que ganha, parece não, certeza que eu ganho um revigor no corpo físico também. A mente fica leve. Volta para casa que eu volto assim, pisando em nuvens. Por quê? Porque eu estou em contato com aquilo que Deus fez, não foi o homem, a natureza. E aquilo preenche a gente. Então eu não creio naquilo como Deus. Eu tenho certeza, eu tenho a fé. Eu aprendi que ali eu posso encontrar Deus. Então, na minha pequenez, dentro de mim, eu não encontro Deus ainda. Eu tenho aquelas oscilações. Às vezes eu sinto, às vezes não. Mas na mata, na natureza, não oscila. É real. Eu vou pisando na estrada, que eu vou sentindo o ar limpo, pronto. Patrícia já é outra. Porque em todos os lugares ele está. Dentro de nós, principalmente. Mas às vezes a gente, pela nossa pequenez, precisa de referências para ver, para sentir, para ouvir. E isso ajuda muito a construir um espírito mais alegre, menos reclamão, vendo as coisas sempre por um lado bom, tendo um ânimo diferente. Pode até oscilar o humor de vez em quando, que nós somos seres humanos atrasados moralmente, mas é mais difícil do humor decair, porque a gente consegue enxergar a vida como Deus quer que a gente enxergue. O lado bom o tempo todo. E sempre tem o lado bom. É que pela nossa imperfeição, às vezes a gente ainda insiste em achar que existe algo de ruim. Uma doença, uma perda do ente querido que desencarnou, né? Um animalzinho que a gente ama, que desencarna ou que está doente, ou que às vezes fugiu de casa. Quer dizer, todas as situações que trazem pra gente uma dor, que contraria aquilo que nós temos por felicidade, a gente acha que é ruim. E não é, Deus é bom o tempo todo. Olha a historinha que ele conta aqui, a parábola. Vai o súdito com o rei, sofrem um acidente na mata, o rei perde um dedo. Se não fosse ele perder um dedo, da próxima vez que ele se enfiou no meio de confusão, que uma tribo indígena capturou ele, falando melhor, se ele tivesse o dedo, ele seria morto no sacrifício daquela tribo. Mas porque ele faltava um dedo, ele foi liberado. Ele, por raiva do primeiro momento que ele sofreu, né, a perda do dedo, ele mandou prender o súdito dele, que era fiel a ele, e era fiel a Deus. Ele manda soltar o súdito e fala, olha, o seu Deus, que é tão bom, fez você ficar preso aí, você defendeu tanto ele e você ficou preso. O súdito vira para ele e fala assim, meu rei, mas se eu tivesse com você nessa segunda caçada, eu teria sido morto pela tribo de índios, porque para mim não falta membro nenhum. E é isso que eles queriam, um cara perfeito fisicamente. Então Deus não errou em nada nessa história, assim como ele não erra em nada em nossas histórias. Ah, Patrícia, mas eu perdi um filho. No meu caso, Patrícia mesmo, eu perdi um filho com 3 meses. Estava grávida de 3 meses. Eu não julguei Deus em momento nenhum. Ah, Deus não viu isso? Não, eu me culpei. Por ser imperfeita, eu achava que a responsabilidade era minha e pelo fato de ter perdido o bebê, a responsabilidade foi minha também. Eu tinha falhado como mãe. E aí eu fiquei de luto 1 ano, mas sem acusar Deus. Eu acusava a mim. Falava, eu não segurei essa criança. Eu não fui capaz, né, de proteger esse filho. Eu chorava noite e dia. Eu dava aula chorando, eu ia para casa chorando, eu ia para o centro chorando. Meu marido vinha me abraçar, eu chorava. Era só choro, dia e noite. Me culpando.
E aí, depois de um ano certinho, ele apareceu no centro espírita. Numa sessão mediúnica, ele falou: mãe, para de chorar. Eu precisava de 3 meses. Na outra vida, eu abreviei minha vida em 3 meses antes do dia do meu desencarne. Eu não levei até o fim a minha vida. Então, eu precisava desses 3 meses para eu ter uma nova oportunidade para encarnar. Então, calma, porque o que a senhora fez foi maravilhoso, a senhora me ajudou. Nesses 3 meses, eu recebi carinho, eu recebi atenção, a senhora não falhou. Vocês querem coisa mais maravilhosa do que isso? De entender que você, apesar do sofrimento, né, de não compreender aquela situação de imediato, eu fui a mola propulsora para que ele pudesse ficar bem, para que ele pudesse passar pelos 3 meses que ele precisava. Então não tem falha na natureza. Aquilo que parece ser ruim, vem cá, mãe, ele tá querendo aprontar. Aquilo que parece ser ruim, por pior que seja, tem um motivo, uma razão de ser. E essa razão de ser cabe a Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele é bom para nós o tempo todo. Me fortifiquei diante daquela situação, criei mais maturidade para ter o próximo filho, esperei mais um ano para ter o Rafael. Então, são situações que a gente se coloca para amadurecer, para crescer, para ter certeza do que quer, como quer, planejar, né? Não ser mais aquela coisa do ímpeto, porque o primeiro filho foi namorando, não tinha um planejamento nenhum, aconteceu aquela gravidez. Já o segundo não, foi bem planejado, foi preparado médico, assistência médica, nós passamos pelo particular para acompanhar direitinho a gravidez. O segundo teve todas as regalias que o primeiro não teve. Por isso que eu me culpei. Mas quando ele falou, não, não se culpe, porque era o que eu precisava, acabou. E as outras situações que foram me acontecendo, eu sempre fui procurando o lado bom. O que isso está querendo me ensinar? O que isso está servindo? Para quê? Quando eu fiquei com a comorbidade, que ela chegou em mim, eu não sabia o que era. A princípio eu me assustei muito, porque eu não conseguia andar direito, a perna fragilizava do nada, né? Muitos tombos, muitas quedas. Depois eu percebi, anda devagar, sabe aquela musiquinha? Anda devagar que você já andou depressa demais. Então hoje é passos lentos. E com os passos lentos você se torna mais observador, você se torna mais vigilante. Não que eu não cometa erros ainda, cometo e muitos, mas bem menos do que antigamente, bem menos. Eu cometia um erro atrás do outro, pela minha grosseria, estupidez, meu autoritarismo, meu lado rígido de ser. Não que essas falhas, esses erros não estejam dentro de mim, mas hoje eles são mais controlados. Por que eles são mais controlados? Justamente porque eu observo mais. O andar devagar me faz observar mais. Um amigo bombeiro uma vez falou assim, para que a gente possa ir lá apagar o incêndio, a gente tem que ficar longe do incêndio, observar todos os focos, de onde está vindo, ver se a gente consegue encontrar a causa, onde está tendo, né, os estrondos de gás ou coisa parecida, para que a gente possa entrar lá e apagar o fogo. E eu não, eu era daquele tipo assim, que se eu fosse bombeiro, eu acho que eu morria no primeiro dia, porque, tá tendo fogo, vamos entrar logo lá, vamos jogar água, vamos, né, é para agora, é para já. E isso me atrapalhou muito, de querer tudo na minha hora, e quanto antes, e rápido, e tem que ser, vamos fazer, e é para já. E a vida foi me ensinando que não é assim. Aí vem uma comorbidade e fala, anda devagar, você já teve pressa, hoje você não precisa mais. Presta atenção nas coisas que estão acontecendo com você. Aí quando alguém fala, né, que pena, ou dá pena, ou então, nossa, você era assim, você era tão ativa, agora ver você desse jeito, a pessoa fica chateada por mim, eu falo, não fica não fica chateado não, eu tô bem. Lógico, tem hora que dá vontade de fazer alguma coisa e eu não consigo, por exemplo, eu gosto de requadrar a parede, para pintar a parede. Quem sempre pintou minha casa fui eu. Então, o requadramento, onde tem ali o gesso, eu não alcanço. Chega ali, tem que subir numa escada. Eu não posso, se eu subir na escada eu caio, porque a perna não é firme. Aí, esses dias atrás, eu pensei cá com meus botões, eu falei, eu não vou me entregar. Eu já pedi para pessoas requadrarem para mim, para eu passar o rolo. Já chamei gente para pintar a parede para mim. A pessoa cobra caro, às vezes faz sujeira, às vezes não corresponde à expectativa. Eu falei, eu ainda vou tentar mais uma cartada. Pesquisei na internet e aí apareceu para mim um extensor de rolo
que na ponta dele vem um adaptador para colocar pincel. Aí você parafusa lá o pincel, ele fica firme e dá para fazer o requadramento. Eu ainda não experimentei, mas eu vou experimentar. Comprei, tá aqui em casa. Ou seja, a comorbidade ela faz você buscar adaptações, e essas adaptações desenvolvem o quê? Inteligência, foco, né? Determinação, fé em você, que você é capaz de fazer. Agora há pouco eu coloquei esse mesmo adaptador com um outro adaptador, então ele ficou em torno de 2,20 m mais ou menos, ficou bem grandão, para eu poder tirar uma caixinha de marimbondo que estava na lâmpada lá na calçada da minha casa. Eles criaram uma casinha em volta da lâmpada da calçada. Eu fui lá com o adaptador, um em cima do outro, e fiquei lá cambaleando lá com um pedacinho de pau lá, tentando tirar a casinha do marimbondo. Coisas que antes eu pedia para as pessoas, porque a princípio eu falei, não posso subir na escada, é perigoso, não sei o quê, mas aí você fica naquela, vou ficar pedindo até quando? Você tem que dar um jeito. Então, tudo que é ruim, na verdade, ele está fazendo a gente pensar de uma outra forma, de mudar caminhos, estratégia, de fé, de ações. E isso não é bom? Claro que é. Vamos ver pelo lado bom. E o lado bom, quem é que está controlando? Deus. É Deus que controla tudo isso. Esses dias atrás, um amigo que é palestrante me indicou para fazer uma palestra. Só que é lá no Belenzinho. Aí eu olhei a situação da garagem, né? O rapaz que estava me direcionando para a palestra, ele falou, tem 20 metros de garagem descoberta. E ali, se chove, eu vou escorregar, eu vou cair, porque eu não tenho sapato próprio para andar, eu ando de pantufa. Aí eu peguei e falei, não, não dá. Então tem coisas que não adianta a gente querer encarar, porque a gente vai se dar mal. Então não é tudo. As mudanças que vêm não é para você fazer tudo. Tem coisas que tem um limite, tem coisas que realmente você não pode fazer. E é esse o grande barato. Quando a gente tem as provações, a gente tem que ver o nosso limite. Então, em maneira nenhuma eu vou falar para vocês assim, tudo vocês podem. Tudo é dado para vocês fazerem, tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo dá certo. Não, cuidado com isso. A gente tem o nosso limite. E o limite também é bom. Isso aí chama o quê? Prudência. É desagradável falar não às pessoas, é desagradável a gente rejeitar um trabalho que é tão maravilhoso como dar uma palestra, ajudar pessoas através de palavras, né, de estudos. É desagradável. Aquilo na hora fica, né, na gente assim do tipo, poxa, bem que eu quero, bem que eu podia tentar. Mas aí vem o quê? Aquilo que a gente também precisa desenvolver que é bom. A prudência, o amor próprio, né? Aquela coisa de você é importante para Deus, não fica abusando. E às vezes a gente se judia para poder ajudar. Isso tá errado, isso não é bom. Aí vem aquelas cobranças depois. Eu dei tanto para os outros e eu não ganhei nada em troca. Não tem isso? Por quê? Porque você se judiou. Então, não. Você tem que fazer o que você pode dentro da sua realidade. E isso é bom. Passar da sua realidade para agradar, para fazer o bem que seja, aí tá errado. Primeira vida que Deus confiou foi a nossa. A gente tem que cuidar dela. Então, seja lá o que for que vier para você fazer, faça dentro da sua possibilidade. Isso é agradável aos olhos de Deus. Isso para Ele é muito bom. De maneira nenhuma se judiar em relação a qualquer trabalho que vier na tua mão ou qualquer desejo de um outro que caminhe com você. Jamais desagrade você. Primeiro, faça aquilo que está na sua possibilidade, que te traz prazer, porque a gente fazendo o que gosta, o que não oferece perigo, ainda fazendo bem para os outros. Às vezes as coisas não caminham bem, imagina se a gente fizer o contrário. Então tudo que a gente tem que fazer é não se arrepender do que faz. Tudo que a gente tem que fazer é de coração, sem se prejudicar. E isso é visto por Deus com bons olhos, porque nós somos filhos dele e ele quer ver a gente sempre bem. Deus é bom com a gente também tem que ser bom.